Estávamos falando sobre a sua ligação da semana passada, mas não pudemos continuar porque você me enviou um e-mail dizendo que estava lidando com os problemas que está enfrentando na Europa. Por favor, nos informe o que está acontecendo com o caso das sanções e que tipo de comunicação existe entre vocês, se é que há alguma comunicação. Isso é muito interessante porque... That's very interesting because, in fact, I received a call on Na verdade, recebi uma ligação na sexta-feira, dia 12, portanto há mais de 10 dias, dizendo que a Rádio Europa Livre havia anunciado em um artigo que meu nome estaria em uma lista de sanções, dentro do quadro das sanções contra a Rússia, e que eu estava sendo acusado de ser um propagandista russo e coisas do tipo. Liguei imediatamente para minha embaixada. Isso foi, como eu disse, na sexta-feira, 12 de dezembro. Eles não tiveram tempo para falar comigo, então eu disse ok e expliquei tudo, toda a questão. Mas ao que parece, bem, eles ainda não tiveram tempo para mim. No dia 15, a União Europeia publicou a lista de sanções, que de fato serve como notificação oficial. Então ficou oficial que eu estava na lista de sanções. E foi isso. Na verdade, eu nunca recebi nenhum aviso sobre isso. Nunca me perguntaram nada sobre minhas atividades. Não tive oportunidade de me defender, nem de contestar a acusação feita contra mim. Fui acusado e sancionado sem qualquer chance de me defender diante de um tribunal. As sanções, aliás, não são sanções judiciais, são sanções políticas. Elas são impostas pelo Conselho Europeu, que é um órgão político, não judicial. É por isso que não há tribunal. O governo da UOL, se é que podemos chamá-lo assim, decide que você é culpado, mas não há maneira de você expressar que não é. Você recebe a sanção e então provavelmente pode tentar explicar o seu caso. É isso que eu vou fazer, com advogados e tudo mais, para explicar o meu caso e fazer todo o possível para que a sanção seja retirada ou suspensa. Mas a sanção veio sem qualquer diferença. Quero dizer novamente, sem qualquer discussão contraditória ou algo do tipo. Então até ontem, na verdade, porque ontem pela primeira vez, uma semana depois da decisão da UE, o meu governo me ligou. Disseram, bem, me deram o site das sanções, o que é muito bom, e me disseram, ok, estamos em contato. E só. Eu não sei o que eles querem fazer. Não sei se querem discutir o meu caso com a União Europeia. Eu não sei de nada. Não recebi nenhum aviso prévio, nenhuma notificação. Na verdade, eu deveria ter lido o que está no site da UE. Caso contrário, eu não teria absolutamente nenhuma informação ou aviso de que fui sancionado. Não recebi nenhuma informação, como disse, nem da UE, nem das autoridades belgas, porque sou residente na Bélgica, e nenhuma informação do governo suíço, embora aparentemente o governo suíço tivesse conhecimento prévio disso. O que significa? É claro, aparentemente, novamente, digo aparentemente, temos que ter muito cuidado com isso, mas aparentemente meu nome foi incluído na lista de sanções pela França. Parece que a França entrou em contato com as autoridades suíças para informá-las de que colocariam um cidadão suíço na lista de sanções. Mas a Suíça não me informou. Isso provavelmente aconteceu já no final de novembro. E ninguém achou necessário me avisar sobre isso, ou sequer fazer qualquer pergunta. Então, até ontem. Ontem foi a primeira vez que tive qualquer tipo de contato oficial, ou contato com um funcionário. É isso. Caso contrário, se eu não tivesse internet, eu nem saberia que fui sancionado. A consequência disso é que todos os meus ativos financeiros na Bélgica estão congelados. Isso significa que não posso comprar nada, nem mesmo comida. Não posso nem comprar um pedaço de pão, por exemplo. É simples assim, tudo está congelado. E estou proibido de viajar pela UE, o que significa que nem sequer posso voltar para a Suíça, meu próprio país. A Suíça não adotou esse pacote de sanções,
Então, na Suíça, meus ativos, contas bancárias e assim por diante não estão congelados. Portanto, estou nessa situação estranha. Estou na Bélgica, onde tenho minha casa e tudo mais, mas não posso comprar nada. Quero dizer, não posso viver. Eu poderia ir à Suíça para conseguir dinheiro, mas não posso voltar para meu local de residência. Então, é uma espécie de situação em cascata. E ao que parece, a consequência disso, dessa situação em geral, é que isso provocou indignação em toda a Europa, porque agora todo mundo me conhece. Quero dizer, já apareci no seu programa e em outros programas muitas vezes. Todo mundo sabe que estou longe de ser um propagandista. Eu até sempre recusei participar da mídia russa, da mídia oficial russa, justamente porque não queria que meu trabalho fosse visto como propaganda. E em meus livros, já mencionei isso várias vezes, e quem tem meus livros pode confirmar, eu uso fontes ocidentais e ucranianas para evitar ser acusado de espalhar propaganda russa. E não é que eu ache que os russos não dizem a verdade. Não é isso que quero dizer. Mas a ideia é que no estado de espírito atual, o clima que temos na Europa, tudo que vem da Rússia é automaticamente visto como errado. Portanto, mesmo que eles digam a verdade, isso descreditaria o seu trabalho. Então eu tento ser o mais objetivo possível, porque não tenho nenhuma relação com a Rússia. Sabe, eu não moro lá, não trabalho lá, não tenho namorada lá, não tenho família lá. Nunca fui pago pela Rússia por nada. Então tento ser absolutamente objetivo. O mesmo vale para a Ucrânia, aliás. A ideia é que, como já expliquei muitas vezes em vários sites, a forma como você analisa, estuda ou avalia uma crise determina como pode resolvê-la. Portanto, é preciso ser o mais objetivo possível. Recomendo que todos visitem o blog de Larry Johnson, Sonar 21, onde ele publicou um artigo sobre mim. O autor disse que é difícil encontrar alguém mais objetivo do que eu. O propósito de tudo isso, é claro, é facilitar as negociações de paz. Porque, se você já estiver tendencioso ao tentar lidar com ambas as partes, ninguém vai ouvi-lo. E, portanto, você precisa ser o mais objetivo possível. Então, todo mundo sabe disso, porque muitas pessoas leram meus livros e eu já apareci em vários blogs e programas e tudo mais, e, portanto, as pessoas me conhecem. Eu apareço em muitos programas na Itália, infelizmente para mim eu falo italiano, e falo alemão, então já participei de vários programas em alemão, em italiano, claro, e em francês. Muita gente me conhece, e todos sabem que eu tento ser o mais objetivo e honesto possível ao analisar o conflito, e isso gerou muitas reações. Agora veja só, no parlamento alemão, houve até uma pergunta feita ao governo alemão especificamente sobre mim. Isso é muito interessante, porque há várias pessoas na mesma lista de sanções. Aparentemente, entre todas as pessoas da lista, apenas o meu caso chamou atenção, porque as pessoas sabem que sou objetivo. E há poucos minutos, recebi um e-mail de um parlamentar europeu que disse que iria lutar por isso. Ele me disse, se você for acusado e sancionado por algo, isso significa que qualquer cidadão da UERA pode estar na mesma situação. É por isso que este caso é muito sério. Claro, eu sou o primeiro alvo e o mais diretamente envolvido, mas além disso, isso mostra o tipo arbitrário de decisão que pode ser abrir mal plano europeu. By the European government. And it addresses, of course, also some structural questions. E isso aborda, é claro, algumas questões específicas e funcionais, porque, veja bem, eu sou um especialista da ONU em Estado de Direito. E no Estado de Direito, basicamente, bem, de forma muito simplificada, a ideia é que se faz uma distinção entre os poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Essencialmente, todo Estado democrático se baseia nesses três pilares, e cada um desses três pilares controla ou fiscaliza os outros. Assim, existe esse tipo de controle circular que é a grande democracia. A democracia funciona com base por assim dos poderes, desconhecemos.
of the separation of power, as we said. Now, in the EU, and that's the strange thing. Agora, na União Europeia, e é isso que é estranho, a distinção a qual estou sujeito não é feita pelo judiciário, é feita pelo poder executivo. E as sanções em si são elaboradas pelo executivo, o que significa que o executivo assume o papel tanto do legislativo quanto do judiciário. Em poucas palavras, o executivo concentra em si os três poderes. E essa é exatamente a definição de uma ditadura, quando os três poderes estão concentrados em um só lugar. Por isso, esse caso, em vários níveis, é extremamente preocupante, pois mostra como a União Europeia pode tomar decisões, aplicar sanções a indivíduos dentro da UE, sem qualquer base judicial ou legal. Basis or judicial or legal basis. It's just a pure political decision. É simplesmente uma decisão puramente política, ponto final. E isso levanta, é claro, muitas questões. Porque, como descobri, não existe nenhuma lei, seja na União Europeia, na Bélgica, onde moro, na Suíça ou em qualquer outro lugar da Europa, que proíba a propaganda. Mesmo que eu fosse um propagandista, o que tenho me esforçado ao máximo para não ser, como expliquei, ainda assim não há nenhuma lei que a proíba. Também sou acusado de aparecer em sites, ou páginas, ou vídeos, ou seja lá o que for, programas, melhor dizendo, pró-Rússia. Mas o que é um programa pró-Rússia? O seu programa é pró-Rússia. Veja novamente, essa qualificação nem sequer é definida. O que isso significa? O John Mearsheimer ou outros são pró-Rússia. Veja, isso é apenas trabalho acadêmico, ponto final. Sou um analista, nada mais. De qualquer forma, temos um conceito que não está definido e que não é proibido por lei. Mesmo que fosse definido, ainda assim não seria proibido por lei. E além disso, sou acusado de implementar estratégias de desinformação atribuídas à Rússia. Mas eles nem sabem se essa desinformação pode realmente ser atribuída à Rússia. Quando você junta tudo, começa a se perguntar, onde está o bom senso nisso? Quero dizer, deixando de lado a legalidade e todas essas coisas, e a justiça, simplesmente. Então aqui temos uma acusação extremamente frágil, vaga e sem fundamento, até falsa, eu diria. E desculpe, recebi ligações de todo mundo com consequências pessoais. É muito interessante porque essas sanções provavelmente foram criadas para pessoas que vivem fora da UE. Por isso, é claro, se você tem um oligarca em algum lugar da Rússia ou algum bilionário em outra parte do mundo e ele é sancionado e seus bens são congelados na Europa, ok? Provavelmente é um problema para ele, mas ele ainda pode viver. Na mesma lista, há um oficial francês que eu conheço, aliás, Xavier Moreau, que vive na Rússia. Então os bens dele na Europa também estão congelados, mas ele mora em Moscou. Então ele pode viver normalmente, basicamente. Provavelmente terá alguns problemas se quiser voltar para a França, mas como está morando lá com a família em Moscou, isso não faz diferença. O problema é que o meu caso é diferente, porque estou vivendo na UE, com sanções que foram criadas para pessoas que vivem fora da UE. Ou seja, como expliquei, o resultado é que eu nem sequer posso comprar comida, simplesmente isso. Eles podem ter algumas exceções ou algo do tipo, mas eu preciso pedir. Basicamente tenho que pedir o direito de comprar comida. Estamos em uma situação muito bem. Quero dizer, isso é interessante, porque na semana passada fui entrevistado por um jornalista alemão. E por acaso, esse cara cresceu na Alemanha Oriental, na Alemanha comunista. E ele me disse, bem, na Alemanha Oriental tínhamos a mesma coisa. Mas a diferença é que na Alemanha Oriental as pessoas eram avisadas antes de serem sancionadas. Ou seja, nem sequer chegamos ao nível da Alemanha Oriental. Veja, e isso é claro, para muitas pessoas é extremamente preocupante. Não apenas para mim. Tenho muitas pessoas realmente o tempo todo me ligando e perguntando como podem ajudar e tudo mais. E isso é muito gentil, aliás. Tenho que agradecer a todos que se preocupam com o meu caso e tudo isso. Realmente sou muito grato a todos que demonstraram sua amizade, seu interesse e sua preocupação.
E como não estou nas redes sociais, nem mesmo no LinkedIn, quer dizer, estou no LinkedIn, mas não sou ativo. I mean, I'm on LinkedIn, but I'm not active, so some people might be disappointed if they write on me. Então, algumas pessoas podem ficar desapontadas se me escreverem no LinkedIn, mas eu sou totalmente inativo nas redes sociais. De qualquer forma, muitas pessoas demonstraram preocupação comigo, e mais uma vez, sou muito grato por isso. A questão é que isso se parece um pouco com o que vimos com Assange. No fim das contas, é um caso que nos afeta a todos. E por essa razão, acredito que além da minha situação particular, é algo com o qual deveríamos estar muito preocupados. Porque isso mostra, e aliás, você deve se lembrar que há apenas algumas semanas, e talvez tenhamos falado sobre isso no seu programa, não me lembro, mas você deve se lembrar que os Estados Unidos acabaram de divulgar sua estratégia de segurança nacional, na qual disseram que a Europa estava caminhando para uma ditadura, ou algo assim. Towards dictatorship or something like that. And here we are. We are exactly in the same case. E aqui estamos nós, exatamente na mesma situação. Na Europa, essa estratégia do Zethal-Sewing foi recebida com um pouco de ironia. Os europeus diziam, sabe, isso é coisa do Trump e tudo mais, então meio que riam disso, achando que era um exagero. E agora, apenas alguns dias depois, temos a demonstração exata disso. Um caso em que alguém pode ser privado da liberdade de locomoção, privado da liberdade de expressão, privado de seus bens financeiros, sem qualquer possibilidade de se defender, sem poder apresentar seu caso diante de um tribunal, sem ter violado nenhuma lei e mesmo assim é sancionado. Você pode se perguntar, bem, a Europa está lutando contra os palestinos, a Rússia, o Irã e por aí vai. A China, porque a Europa tem valores. Because Europe has values. Now, you can decide by yourself what kind of value. Agora, você pode decidir por si mesmo que tipo de valores são esses. E sabe, eu já disse isso, acho que algumas vezes no seu programa. Sou um guerreiro da Guerra Fria, então tenho experiência. Trabalhei na inteligência durante a Guerra Fria. Na Guerra Fria havia, bem, obviamente era fria, mas ainda assim uma guerra, entre o leste e o oeste, entre a sociedade liberal do ocidente e o tipo de sociedade marxista do oriente. Nós nunca proibimos as pessoas de ler o Pravda. Quero dizer, você podia comprar o Pravda em bancas de jornal na Suíça, na França, em todo lugar, literatura e assim por diante. Ou seja, naquela época ninguém era punido por isso. Quero dizer, tínhamos partidos comunistas, como na França, como em muitos países, havia partidos comunistas de verdade. As pessoas não foram privadas de liberdade apenas porque compartilhavam a mesma ideologia dos soviéticos. Então, o que aconteceu? Essa é a questão interessante, porque estávamos em guerra, mas não tínhamos medo das pessoas que não compartilhavam a mesma opinião do nosso governo. Não precisávamos puni-las, não precisávamos sancioná-las, não precisávamos tirar seus bens ou sua liberdade de movimento ou o que quer que fosse, porque tínhamos confiança de que possuíamos o sistema superior. Estávamos certos de que, no fim das contas, prevaleceríamos. Acreditávamos que um sistema baseado na liberdade de expressão é mais forte do que aquele em que a liberdade de expressão e tudo o mais são reprimidos. Freedom of speech and so on is repressed. We were confident. Nós estávamos confiantes. Era uma espécie de darwinismo informacional. O mais forte vence, não por força, mas por ser o mais aceitável, o que faz mais sentido comum, o que parece mais natural. E, portanto, nesse caso, você não tem medo de outros tipos de informação. Meus melhores amigos foram pessoas que tinham opiniões completamente diferentes das minhas, e eu não precisava tratá-los como inimigos, porque tenho confiança de que possuo boas ideias e bons argumentos e tudo mais. Então não preciso tratar essa pessoa como inimiga. Podemos até, provavelmente, aproveitar algumas ideias, sugestões ou opiniões, ou teve. E é isso. Sempre considerei as pessoas, bem, é claro, nasci na Suíça, e no meu país costumava ser assim. Aparentemente não é mais o caso.
mas costumava ser que aceitávamos as opiniões dos outros. Mas agora, se você ler a mídia suíça francófona, alguns jornalistas ficam felizes por eu ter sido sancionado, porque estou promovendo, então mereço uma sanção. E esses jornalistas deveriam ser a favor da liberdade de expressão. Podemos nos perguntar sobre isso. E isso se aplica à maioria dos jornalistas da mídia suíça francófona. É muito estranho. Acho interessante, porque mostra uma espécie de evolução da situação atual que temos hoje na Europa. In Europe today, that because we tend Isso acontece porque tendemos a ter líderes que tomam decisões ruins, que provavelmente são inseguros devido à sua pouca capacidade de avaliar situações e tomar decisões. Eles baseiam suas escolhas em tweets, em vez de em uma análise cuidadosa, pensamento de longo prazo e coisas do tipo. Então é sempre algo de curto prazo. E isso explica porque alguns desses presidentes, Macron ou outros, mudam de posição o tempo todo. Eles tomam uma decisão. Agora é A e amanhã é B sobre o mesmo assunto, mostrando que seu processo de decisão não é como deveria ser. Não é uma tomada de decisão adequada. Eles apenas expressam uma opinião. A opinião que têm naquele momento. the opinion they had at this point of time. But it's not the result of, as I said, careful. Mas isso não é resultado de uma conspiração. Como eu disse, é o resultado de um estudo cuidadoso do caso. Como consequência, é claro, essas pessoas se sentem inseguras. É por isso que elas realmente não confiam em suas próprias decisões. E é por isso que precisam proteger essas decisões. E provavelmente foi exatamente isso que tivemos no fim da Guerra Fria. Quero dizer, não apenas no fim, mas também durante a Guerra Fria na União Soviética. Porque eles sabiam que o sistema era frágil. Um sistema baseado apenas na coerção não pode durar muito. Portanto, é necessário um sistema que impeça qualquer distorção, qualquer perturbação, qualquer dissidência dentro dele. E é por isso que era preciso ter controle sobre a fala, sobre a mídia, sobre tudo isso. Over speech, over media, over all that.